Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre autorresponsabilidade. E a minha convidada especial, a doutora Margarete de Sá. Bem-vinda, doutora Margarete. Obrigada pelo convite, estar aqui falando com vocês. Falo sobre um tema tão importante, né, sobre responsabilidade. É verdade. E ela vai trazer a experiência dela e também ela é Master Coach, Positive Coach, vai trazer essa experiência não apenas de alguém que trabalha e aplica, mas também alguém que vivenciou, teve um problema de saúde, um câncer, né? Sim. E conseguiu utilizar esse conhecimento todo que hoje ela aplica também no trabalho dela. Sim. A diferença que faz essa autorresponsabilidade, nós sabemos que sim, nós estamos passíveis a termos esses problemas e outros, né, em áreas diferentes, mas a nossa autorresponsabilidade, a maneira como nós lidamos, as ferramentas que nós utilizamos nos processos, elas fazem a diferença para o nosso resultado positivo. Com certeza. Fica à vontade, já fala pra gente como é que surgiu, eu sei que o Positive Coach ele veio antes do problema, né? Sim. E assim, você acha que ele meio que te preparou para você vivenciar essa experiência que você teve de superação? Então, Zig, além da formação médica, eu tenho 25 anos de medicina, então lidando com pessoas, né? E eu fiz uma formação, a gente foi colega de turma, né? Sim. De coaching, fui até MBA em coaching, então tem uma área bem expressiva nesse lado. E me trouxe muita ferramenta, muito conhecimento do comportamento humano, né? De como agir nas situações, como é que a gente pode alavancar resultados. E o que aconteceu? Isso foi em 2012, 2013, né, que eu estava no meio da formação. Em 2014 eu descobri que estava com pré-câncer e em 2015 esse pré-câncer virou um câncer de fato. E aí foi uma coisa que me pegou de surpresa, porque eu não tinha nada, o câncer que eu tive era um câncer atípico, assim, eu não tinha nenhum sinal clínico, mas descobri que foi um acaso, porque eu tenho uma história familiar bem grande, eu tenho mãe, 3 tias, né, 4 pessoas na minha linha ascendente, né, então eu sempre ficava muito preocupada de ter alguma coisa, desenvolver algum câncer. Você sempre fazia exames preventivos? Sempre preventivo por conta da minha, né? Eu estava com mais de 40 anos, na verdade sempre fiz, por conta da história familiar. Mas depois dos 40 eu fiquei um pouco mais atenta ao meu corpo, né? E aí quando foi em março de 2015, eu fui fazer exame assim, para ver se estava tudo bem, se aquele pré-câncer estava de rotina, né? E descobri um câncer bilateral gigante, silencioso. Tinha 12 centímetros de câncer à esquerda, 12 à esquerda e 7 à direita. E antes não tinha aparecido nada? Nada, totalmente assintomático, era um câncer assim, totalmente atípico, bem coisa de médico, né? Pois Tudo diferente acontece com o médico, bem fora, não era um câncer, não era um nódulo como é o normal, né? Como se fosse um nódulozinho que o raio bate, volta e marca uma imagem. O câncer que eu tive, ele era como se fosse um céu cheio de estrela. O céu é como se fosse a mama, o tecido mamário, e as estrelas como se fossem os focos de câncer. Então o raio passava no meio, então ele não marcava. E os exames passavam como normal, mamografia, ultrassom, e o câncer estava lá silencioso, crescendo dentro de mim. E foi um exame específico que eu fiz, com uma ressonância magnética com contraste, que mostrou esse câncer gigante. Aí minha vida virou de cabeça para baixo, né? Imagina, eu tinha 2 filhos, na época 3, o Felipe e a Isabela com 9, 2 filhos pequenos, cheio com planos, com sonhos, casada, minha vida, né? Tu acha que o mundo vai terminar, que a na tua época vida... você já tinha passado pela experiência com a tua mãe, né? Minha mãe teve câncer, minha mãe estava com câncer no mesmo mês. Aliás, eu fui fazer meu exame de novo porque a minha mãe voltou câncer na outra mama. Ela tinha tirado a esquerda há 15 anos, foi dada como curada, mas ela fazia cuidados por conta da outra mama. E aí, em fevereiro, ela descobriu câncer na mama direita que tinha ficado. Por conta dela, eu acelerei meus exames, né, porque o médico tinha pedido 1 ano, eu resolvi fazer antes por autorresponsabilidade, porque eu falei, cara, não tá bem, não tá legal, não fiquei confortável com 1 ano, falei, vou antecipar, não custa nada, né, fui lá fazer meus exames só para me certificar de que estava tudo bem. E aí vem um achado desse, que foi uma surpresa, e aí tudo mudou, né, então descobrir um câncer sem você ter nada, nenhum sintoma, foi uma coisa muito complicada. Eu sempre falo assim, que para mim, eu fui sortuda, mas eu tive fui abençoada porque eu tinha as 3 visões, né? Eu fui paciente, né, de câncer, eu era médica, então eu entendia o que estava acontecendo no meu corpo e os riscos que eu tinha, né? E eu tinha algumas outras doenças que Isso complicavam. é bom e ruim, não é? É bom e ruim. Meu marido que diz que a ignorância é uma bênção. Né? Você verdade. não saber das coisas é ótimo, você não sabe dos riscos. Mas uma vez que você sabe, né, o que você vai fazer com aquilo? E o coaching foi fundamental, para mim, porque quando queria, né, eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo. Eu estava com aquele
turbilhão na mão, né, um câncer bilateral. Falei, o que eu vou fazer agora da minha vida? E eu corri atrás, eu realmente tomei as rédeas da situação na mão. Eu troquei de médico, porque a relação médico-paciente ficou bem complicada. Depois, sim, imagino. Ele tinha pedido 1 ano, eu em 6 meses refiz o exame e já estava com aquele câncer. Imagina se eu tivesse esperado mais 6 meses, como que o quadro poderia estar, né? Enfim, fui procurar uma outra opinião em São Paulo e outro médico abordou de uma forma totalmente diferente, mais humanizada, com uma forma mais incisiva. Era um japonês, o Dr. Luciano Moro, maravilhoso. E ele me deu uma outra perspectiva, me deu uma outra segurança. Eu me senti muito segura. Falei, é essa pessoa que eu quero entregar o meu corpo, né? Que eu quero realmente fazer com que ele cuide de mim. E o coaching foi fundamental, porque eu era uma jovem, né? Isso foi em 2015. Eu com filho pequeno, né? Você tem toda uma vida pela frente, você tem planos, né? Eu tenho muitos planos, muitas coisas que eu quero realizar. E quando você tem a ideia do câncer, todo mundo sabe que vai morrer. Mas quando estou com câncer, essa ideia da morte, ela fica mais próxima. Você tem uma ideia da finitude da vida. É como se tudo parasse, né? E agora eu vou ter que rever. O que eu faço agora, né? Tipo, meu tempo está contando, que nem a ampulheta que você vira assim, a areia está caindo. E agora? Sim. O que eu vou fazer? Então, eu tinha muita coisa inacabada, né? De planos, enfim, coisas que eu queria fazer na vida. Mas o coaching foi fundamental nesse sentido, que ele me deu segurança, estabilidade emocional e claro que eu tive o período do luto. Isso que eu te dizer, você se permitiu viver esse período do luto, que é importante, né, Sim. Maggie? Ter esse período, dizer, não, eu tô com problema e por que comigo? Sempre. E chorar. Isso faz parte do processo de cura, né? Sim, sim. Então, no dia que eu fiz o exame, que fez o diagnóstico, meu marido é muito racional, ele trabalha com TI, ele falava, não, calma, a gente tem que esperar o resultado, ainda não saiu o resultado. Foi só no dia que eu fiz o exame, a resposta da médica, assim, eu já falei, ligou um alerta, eu falei, cara, estou com câncer. Que ela falou assim, eu falei, e aí, a doutora, tá tudo bem no exame, né? Eu tinha feito biópsia com agulha. Ela falou, não, o aspecto não é muito bom. Para uma pessoa que está muito habilitada a fazer aquilo, muitos exames durante ela tem um olho muito treinado, então qualquer pequena alteração ela já consegue perceber. E ele, naquele dia, para mim, foi o dia que eu falei que estou com câncer. Foi o dia que caiu a ficha, que não era só um susto, que realmente alguma coisa estava acontecendo. E chorei, me descabelei, passei mal. Por que comigo? Porque comigo, né? Porque, enfim, você vem com aquela, né? Eu fiz sempre tudo tão certo, por que foi acontecer comigo? Você vem uma série de questionamentos, né? Deus, você questiona Deus, as coisas. Mas você começa a perceber que, assim, cara, ok, eu tinha uma história familiar, eu tinha uma grande possibilidade. Eu estava, de uma forma ou de outra, me preparando, quando eu pensava naquilo, eu estava me preparando, né? Para alguma situação algum dia. Mas não é fácil, Zic. Não, imagina. Uma coisa é você pensar que pode acontecer, outra coisa é a realidade, assim, aconteceu, né? Então esse para mim foi o pior momento, foi o dia que eu intuí que naquele dia eu realmente estava doente, fiz a cirurgia Parou tudo? Parou tudo, parei o trabalho, e, enfim, entreguei tudo. Minha mãe estava com câncer no mesmo mês que eu, né? Um mês antes, ela descobriu em abril, eu descobri em maio, ela descobriu em março, eu descobri em abril. Então, eu ainda consegui organizar toda a minha vida, fui ao Rio de Janeiro, acompanhei a cirurgia dela, fiquei com ela, entrei na sala. E ela sem saber de nada? Sem saber de nada. Eu tive que contar uma pequena mentirinha, porque como ela estava doente, meu pai, eles têm mais de 70 anos, eu não ia, como é que eles iam ficar emocionalmente abalados, né? E minha mãe ia fazer a cirurgia, eu não queria comprometer, não queria que ela entrasse mal na cirurgia. Então, eu dei uma mentirinha para ela, depois eu desfiz a mentirinha. Que eu falei que ela queria tirar as mamas como uma forma preventiva, que nem a Angelina Jolie fez, né? Que eu ia tirar preventivo e tal, só para ficar tudo bem, só para eles ficarem bem. Depois que eu fiz a cirurgia que estava tudo bem, eu contei a verdade, né? Mas naquele momento eu precisei realmente, por proteção deles, né? Mas enfim, eu consegui organizar a vida, fui na cirurgia dela e foi tudo bem, acompanhei o pós-operatório, que para mim era muito importante estar com ela nesse momento, né? Ela mora no Rio, eu sou carioca, mas moro em Floripa já há alguns anos. Então, eu precisava estar com ela, estive com ela, foi maravilhoso. Fui para fazer a minha cirurgia e os resultados foram muito fantásticos. Assim, o cirurgião foi habilidoso, ele deixou quase nada de tecido mamário. Por conta da habilidade do cirurgião, que eu procurei uma segunda opinião por autorresponsabilidade, eu consegui um médico fantástico, os resultados foram incríveis, não precisei fazer quimioterapia, não precisei fazer radioterapia. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Sabe o que eu acho que do processo todo, do tratamento, que eu sempre achei pior, é a quimioterapia e a radioterapia, que ela não só mata as células cancerígenas, como
as células boas, né? Então, que estão assim, ao redor. o prejuízo às vezes é muito pior, os efeitos colaterais, não é? Sim. Cai cabelo, né? Na quimioterapia, você fica debilitada, muito a pessoa. você fica com a imunidade baixa, você pode pegar outras infecções. Que maravilha que você não precisou. Nada. A radioterapia também foi uma possibilidade, mas eu consultei muitos médicos, até bater o martelo que não precisava, né? Porque como o câncer que eu tive era um câncer atípico, então ninguém sabia como se comportar. Ele era muito grande, mas ele estava só na mama, só local, né? Então não precisa fazer rádio também, por conta da habilidade do cirurgião que deixou mínimo de tecido mamário, então foi só ter a agradecer, né? Sim. E então passei por esse período muito bom e o coaching foi muito interessante, porque eu falei, cara, eu fui conversar com o Vilela, que é o presidente da Sociedade Brasileira, e ele me falou uma frase que marcou muito. E eu falei, cara, Vilela, eu tô com câncer, o que eu faço, né? Me dá uma dica aí, né? Como é que eu devo agir, né? E ele falou assim, olha, a dor é inevitável, o sofrimento é uma opção. Você está com câncer, você vai ter que perder as mamas. Isso não tem como fugir. Mas sofrer por isso ou não é uma decisão tua. E eu falei, nossa, que pérola. E eu fiquei pensando, realmente, eu vou perder a mama, mas eu vou ficar chorando e me lamentando o resto da vida, me fazendo de mártir, ou eu vou... Até porque isso iria repercutir também na tua recuperação, né? Claro, que isso baixa a imunidade, se você fica deprimido, a quantidade de hormônios de estresse, né? A própria produção de anticorpos fica comprometido, né? Quando você tem sentimentos negativos, né? Você libera uma série de produtos químicos no teu corpo, né? Cortisol e tal, que são hormônios do estresse, que não vai fazer o teu corpo reagir bem. Então eu falei, eu quero passar por isso bem, mas é claro que não tem como passar por uma cirurgia dessa de mutilação. Eu perdi as 2 mamas, né? E quando eu me olhei no espelho a primeira vez que eu tirei a faixa, que eu fui tomar banho, né? Daquele uau, né? E eu tive um período de luto, sim, foram 9 dias, exatos 9 dias. E eu falei, eu me permiti chorar, eu me permiti sentir dor, eu me permiti não sentir pena de mim, eu acho que eu nunca tive pena de mim. Mas acho que passar pelo processo, né, da dor, da perda. De procurar entender o que está acontecendo, qual que é a lição que tem por detrás. O que eu vou tirar disso de lição, né? Eu sempre faço do limão uma limonada. Sim, sempre o ressignificar, né? Eu acho que é o melhor, né? Tem sempre, nada é por acaso, não adianta. Tudo tem um propósito, sim. Uhum. E quando a gente entende que tem um propósito, a gente consegue olhar para a situação... Aí vem, né, aquele sentimento que às vezes não é na hora, dependendo da situação, às vezes demora um pouco, mas a gente entender que faz parte do processo. E qual que é o aprendizado que eu tenho nisso? O que eu posso fazer diferença na vida das outras pessoas a partir da minha história, da minha experiência? Isso que você está falando é tão interessante, Ziggy, porque assim, eu estava 9 dias eu fiquei mal. Eu estava com dreno, eu fiquei com 5 drenos, 2 à direita e 3 à esquerda. Então, se locomover com aquilo era muito complicado, as pessoas ficavam olhando na rua, né? Eu nunca tive problema, assim, na fase adulta de autoestima, mas você mexe, né? As pessoas ficaram te olhando, cheio de coisas penduradas, assim, não é uma coisa agradável. E 9 dias, no 9º dia eu estava me sentindo bem, perguntei ao meu médico se eu podia ir ao cinema, e o médico falou... Sério? Sério. Olha... Mas por que eu estava no cinema? Eu falei, cara, eu não vou me entregar. Minha filha estava comigo, estava meu marido e minha filha, meu filho de 3 anos tinha ficado com a minha sogra aqui em Floripa. E eu estava sendo exemplo para ela. E eu falei, não posso cair, porque minha mãe está doente em cima, meu marido precisa de mim e meus filhos precisam de mim. Então eu fiquei no meio do castelo, eu falei, não posso, se eu cair, o castelo todo vai cair. E eu falei, cara, eu vou usar, eu ajudo tantos clientes de coaching, eu ajudo tantos pacientes com os meus conhecimentos, por que eu não posso usar? Chegou a hora de eu usar isso para mim, ver se o negócio funciona, né? E aí foi muito legal, porque aí eu usei muito forças pessoais, usei várias coisas, né? Mas as forças, que é um trabalho que a gente faz para um questionário que você faz, você levanta as tuas forças pessoais, você bota em hierarquia elas, e as 5 primeiras são tua assinatura digital. E eu sabia quais eram as minhas de cor e eu comecei a usar de forma consciente. Humor, por exemplo. Intencional. Força direcionada, intencional. Zico, você não tem ideia de como isso é poderoso. Que é tua força, total. Né? A intencionalidade por si só, ela já produz um milagre muito grande. Aquela coisa de você planejar a sua semana e você determinar. Não, a minha semana vai ser assim, assim, assim. Logicamente que vão acontecer coisas no meio, não é linear, né? A nossa vida não é linear. Então vão acontecer coisas que vão nos tirar daquele planejamento que a gente fez. Mas se nós não planejamos, a probabilidade que a gente saia
e a gente não faça nada, e muito pelo Exatamente. contrário, se deixe levar pelas situações que não são positivas, que são muitas às vezes, e às vezes não é na área da saúde, como a Meg trouxe pra gente, às vezes é a área profissional, a pessoa ela tá com uma dificuldade, um problema de relacionamento no trabalho, mas se ela não coloca uma intencionalidade, não, essa semana eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o que for possível para tornar o ambiente mais produtivo. Sim. Sim, você está falando, pegando um gancho que você está falando, realmente essa intencionalidade de você querer fazer diferente. Porque a situação está ali. Você não é responsável, às vezes, pelo ao que está ao redor. Mas você é responsável pelo que você se comporta naquele ambiente. Como você vai reagir por aquela situação. Então, tem uma pessoa que está me irritando. Às vezes acontece muito, né? A pessoa está me irritando, está me tirando do sério. Eu vou permitir que ela me tire do sério ou eu vou colocar o meu foco no que eu preciso fazer para mudar? Porque até o nosso olhar em relação à pessoa muda. Muda. É incrível, né? O poder, aí entra a autorresponsabilidade. Exatamente. O poder que a gente tem muitos poderes. Eu sempre digo, nós somos super poderosos, só que a gente não se dá conta disso. Quando a gente não está presente para essa potencialidade, a gente não conhece, a gente deixa a vida nos levar e sempre não é para um local muito bom. Aí vem a frustração, vem o desânimo. Né? É porque você vai deixando outra. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, para os pacientes: você é 100% responsável pelo que você faz da sua vida, pelo que você não faz da sua vida e pelo que você deixa os outros fazerem. Porque se alguém fez alguma coisa para você, você deixou. No mínimo você aceitou, né? Então, se alguém pode falar alguma coisa para você no ambiente de trabalho, na tua vida, mas você pode comprar aquilo ou não. Eu sempre falo para as pessoas, se eu te der um presente e você não aceitar, de quem é o presente? Exatamente. E assim, é uma coisa que eu sempre falo, a pessoa vem, às vezes está com problema de relacionamento, aí ela vem com um monte de coisa ruim, eu digo que é um lixo, né? Um saco de lixo, vai e entrega. Você pode pegar aquele saco de lixo e dizer, não, obrigado, não quero. Não quero, isso é assim. Né? O que é pegar? É ficar remoendo aquilo ali. Mas a pessoa falou, ela foi injusta, coisa. Não, isso não é meu, eu sei que não é meu, então é ela que está projetando em mim um problema dela. Então eu vou procurar fazer a minha parte. Isso não quer dizer que a gente vai ficar super feliz. Não. Ai, que legal, eu sou superior intelectualmente, emocionalmente que aquela pessoa. Não, não é isso. Mas é não deixar com que aquilo ali prejudique a nossa vida. É não trazer para dentro de si. Não internalizar. Não internalizar. É ouvir a crítica, amortecer, pensar sobre ela, que às vezes é uma crítica que vai te trazer alguma coisa positiva, alguma mudança de postura ou alguma maneira de agir diferente. Às vezes tem críticas que vêm bem, né? Você fala, puxa, é verdade, eu não tinha pensado sobre esse ângulo. É bom você ouvir crítica, só que você não pode comprar isso e sofrer com isso. O sofrimento é que é o problema. E assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar para os clientes, que é importante a gente entender, aconteceu uma coisa que eu não concordo daquela forma, mas o simples fato de eu não ter, que dependendo do temperamento, tem pessoas que quem é colérico e sanguíneo são mais impulsivas, então é aquela coisa que às vezes vem na hora a raiva, ela fala, se arrepende às vezes depois, mas na hora falou. Então assim, se eu sei que eu já tenho uma tendência a agir assim, eu posso ter a autorresponsabilidade de não ser impulsiva. Então naquela hora, se eu sei que eu tenho essa tendência, eu vou me trabalhar, às vezes o trabalho interno, ele é muito maior do que, não é pelo outro, é por mim, você mesmo. pela minha energia, pelo meu equilíbrio emocional, por eu ter condições de gerir as minhas emoções, porque quando eu faço isso eu tenho mais qualidade de vida, eu não me arrependo depois por falar coisas precipitadas, então todos saem ganhando. Sim, eu acho assim, o primeiro passo é se conhecer. Acho que como você falou agora, né? Quando você conhece o teu comportamento, quando você sabe como que você reage, tua tendência, você é impulsivo, se é explosivo, ou se você é pensante. Se você se conhece, você consegue, chegou uma situação crítica aqui, você já levanta o alerta para você controlar o teu comportamento e ter um resultado legal. Porque eu vejo as pessoas falando, quando acontece alguma situação, traz aquilo para dentro e diz, mas ele falou, cara, mas se ele falou, ok, é uma opinião dele, você não pode influenciar a maneira, você não pode querer que todo mundo te ame, né, do jeito que você gostaria. Ok, se a pessoa não gosta de ti, ok, sinto muito, é uma pena que você não gosta de mim, mas ok. E tudo bem, a pessoa também não precisa mudar a opinião dela, mas você tem que respeitar o direito da outra pessoa. Agora, não trazer, não comprar, no sentido, né, não trazer para não internalizar aquela opinião, porque isso aí vem muito da autorresponsabilidade, né, de como que você vai agir frente à situação. Eu sempre falo para as pessoas assim, problema todo mundo tem. Grande, pequeno, só muda a ordem, áreas diferentes, ou é financeiro, outra é de saúde. E não existe, mas o meu problema é pior do que o do outro, porque para o outro ele vai ter a percepção que o dele é maior. Só muda a ordem de grandeza e o tipo, se é na saúde, se é financeiro, todo mundo tem problema. Agora, o que muda? É a forma com que você reage ao problema. O problema todo mundo tem.
né? Tu tens os teus problemas, eu tenho os meus, Sim. mas a maneira como você vai encarar aquilo ou não, depende de ti. E assim, Maggie, hoje em dia as pessoas, elas vivem uma ilusão da vida perfeita das redes sociais, né? Sim. Então, Isso assim, é às vezes muito... acham que, não, a minha vida não dá certo do fulano, é tudo lindo, é tudo perfeito, a família é perfeita, a pessoa tem a vida... E não é todo mundo, isso que ela falou é real, todo mundo tem problemas. Só muda fato, não existe. Todo mundo tem problema. O que muda é a forma como as pessoas reagem. E às vezes o que nós vemos nas redes sociais não quer dizer necessariamente que seja uma reação de todos. A gente tem nós temos todas as condições de reagirmos de uma maneira positiva quando nós refletimos quando nós buscamos o autoconhecimento, quando nós buscamos trabalhar as nossas emoções, olhar de uma maneira positiva. Sim. E quando essa questão do positivo, eu fico triste porque ela ficou muito piegas. As pessoas acham banalizada. Banalizada. Acho que assim, que é pensamento positivo, pensou, mudou. Não é isso. Eu gosto muito de estudar sobre neurociência, tenho lido bastante coisa, né? E eu encaro o cérebro, eu dou aula também em pós-graduação, que eu sempre falo para os alunos o seguinte: você imagina que o teu cérebro é uma farmácia, você é o farmacêutico. Você vai escolher qual remédio você vai pegar. Você pode escolher uma emoção positiva, né? Otimismo, alegria, felicidade. E você vai liberar neurotransmissores do prazer, dopamina, serotonina, que são hormônios que vão te fazer sentir bem-estar. Ou você pode optar por ficar com raiva, sentir rancor, sentir melancolia, que vai te liberar memórias tristes, de revolta, de abandono. Isso, porque meu pai tal. O que vai acontecer? Que você vai liberar no teu cérebro? Cortisol, adrenalina, substâncias que vão te promover mal-estar, pressão alta, angústia, né? Insônia. Então, você está no comando. E ainda vão atravancar todo o futuro, né? Aquela pessoa que busca no passado memórias que vão fazer com que ela se sinta pior do que ela já está e não vão levar ela para o lugar para onde ela deseja. Exatamente. Mas quem está no comando? É você. Você é o farmacêutico, aquela animação, né? O Divertidamente eu acho fantástico. Aquilo é incrível. Né? Aquele filme, eles estudaram, assim, fantástico, né? Exatamente isso. Você está no comando das tuas emoções. Sim. Que tipo de remédio você vai usar? Você é o farmacêutico, que remédio você vai buscar na tua farmácia cerebral, né? Que emoções você vai provocar no teu organismo que vai te liberar um hormônio que vai te promover ficar feliz ou ficar triste, deprimido. E aí entra alimentação, qualidade de vida nos esportes, atividade prática física, de esporte. Que não precisa necessariamente ser uma academia, uma caminhada, já faz a diferença. Aí entra uma série que a gente não, indivíduo, quando a gente fala, você falou do trabalho, você é um ser completo, né? Então, o que você come vai se refletir no teu bem-estar, que vai se refletir no teu trabalho, na tua vida pessoal, com o teu cônjuge, com os teus amigos. Se você não faz esporte, se você está com peso acima da média, se você, enfim, tu acaba comprometendo a qualidade de vida, qualidade, até o bem-estar mesmo, para você viver o dia a dia, né? Sim, você autoestima também. Autoestima, tu não bota aquela roupa que você gostaria de colocar. Quer dizer, tudo, você é um conjunto de informações. Então, acho que assim, primeiro você se conhecer, saber o que está acontecendo e você tomar essa essa capacidade de você gerir o teu comportamento, o teu sentimento, as tuas emoções. Porque se você pensa diferente, você age diferente, você sente diferente. Nessa época, amiga, você estava fazendo alguma atividade física? Porque eu me lembro que antes, na época do curso, você fazia, né? Você era bastante ativa. Sim, e você continuou fazendo, você acha que isso fez a diferença? Na época não, porque como eu tinha tirado as duas mamas, não podia. Eu tive restrição. Eu fiquei durante, acho que 8 meses sem fazer nada de atividade física, nada. Então, isso daí daria o efeito até o oposto, né? Sim. E aí, mas eu não podia porque eu tinha tirado as mãos. Na verdade, não, acho que foi 1 ano quase. Porque eu passei todo depois da cirurgia, passei por um processo de reconstrução mamária, que é lento. Ainda tem isso, né? Se a cabeça da pessoa não está muito boa, equilibrada, o efeito ainda é pior, né? Porque você não pode fazer algo que vai te liberar endorfina, que é atividade física. Não, eu não podia até fisicamente, porque como eu estava muito machucada, né, eu estava em processo de expansão, então todo mês eu tinha que ir em São Paulo, fazer injeção de líquido aqui na mama, na prótese provisória. Então, ainda todo tem um processo, isso, né? Não é só a cirurgia. Não, tem todo um processo de reconstrução. Eu passei por muitos médicos para até bater o martelo, saber assim, o que estava resolvido, precisava fazer as coisas ou não. Hoje deu tudo certo, mas eu não sabia naquela época, né? Então, eu precisei fazer uma peregrinação com muitos médicos, então me tomou muito tempo, muito dinheiro, muitas idas a São Paulo, até que tudo falou, ok, tá tudo certo, sob controle, não precisa fazer nada, agora é só reconstrução mamária e tá tudo bem. Eu faço as manutenções, né? Eu acompanho com um oncologista aqui,
doutora Aline, maravilhosa. E o psicológico, como você trabalhou nessa época? Você fez alguma terapia também junto? Não. Então, isso eu te falando, o coaching Só o foi coaching. fundamental, assim, porque ele me deu ferramentas, eu trabalhei as forças para eu me sentir bem. Então, eu trabalhei a questão das Você pegou forças. a caixinha de ferramentas, abriu. Falei, o que eu vou usar daqui, né? E foi muito legal. Por isso que eu digo que eu fui abençoada, porque eu era paciente, eu era médica, então eu entendia ainda tem tudo isso, né? como funcionava, que pode ser bom, pode ser ruim, né? Sim. E eu era coach, então tinha um monte Mas de no teu caso foi bom, porque você já era uma pessoa que já trabalhava com essas ferramentas. Sim. E já sabia o resultado que elas tinham. Sim, com os outros. Você não mas não era aquela coisa, eu vou testar para ver se dá certo. Não, você sabia que dava certo. Eu sabia que dava certo, só com os outros. Aí eu falei, não, vou usar isso para mim, pô. Se eu uso para todo mundo, por que não vai dar certo comigo? E foi fantástico. Então, assim, o humor, que é minha segunda força. Nossa, eu dava risada. As pessoas me mandavam mensagem nas redes sociais. O que você está fazendo? Você me conhece sempre, sim, né? É um trator, sempre sorrindo. Né? E as pessoas falam, cara, o que você está fazendo? Me ensina. Sim. E aí isso começou, as pessoas uma necessidade. Assim, eu estou com câncer também, o que você está fazendo? Olha, me ajuda. E aí até começou a ideia da medicina positiva que eu estou trabalhando agora, veio dessa época. Que eu falei, nossa, quanta carência de algo positivo para essas pessoas, né? Não havia nada. Eu falei, posso ajudar essas pessoas? Porque eu passei por isso, não estou falando, né, de alguma coisa que eu não vivi. Eu vivenciei, estou vivenciando todo esse processo. Sim. Então, eu usei humor, eu dava risada, tudo eu fazia ficar feliz, porque dava leveza no processo. E assim, não era algo forçado, né? Não, porque já que o humor é minha força, vamos dar risada, né? Eu vou usar minha força. É que nem o super-homem que tem olhar de raio-x, ele vai usar, não é forçado, é dele, está nele, entendeu? Eu usei o humor, então eu dava risada com a minha filha, a gente contava piada o dia inteiro dentro da casa. Excelente remédio. Maravilhoso. Zeste, por exemplo, que é a vitalidade, é a minha quarta força. Eu falei, cara, se Zeste é minha vitalidade, é minha força, eu vou usar isso a meu favor. Então eu fiquei 9 dias, foram exatos o luto que eu passei de 9 dias. Sofri, me permiti chorar, me permiti. Até um momento lá eu senti pena de mim mesma, assim, mas que faz parte. Que faz parte. Somos a gente precisa... humanas, né? Exatamente. Isso é importante a gente sempre nunca se esquecer, né? Sempre não lembrar bloquear. De não esquecer. Deixei os sentimentos saírem, né? De invasão, aquilo. E foi ótimo, porque quando passou o luto, né? Os 9 dias eu estava no cinema com a minha filha vendo filme. Olha só, e eu falei, não vou ficar. E a vida continua e continua cada vez melhor. E foi tão legal que essa experiência para minha filha, hoje ela está com 15 anos, né? A Isabela é maravilhosa. Ela foi super parceira. E até isso trouxe. E ela nunca me viu chorando, só na época dos 9 dias. Sim. Depois que acabou o luto, eu não chorei mais. Porque eu estava bem, eu estava firme, eu estava forte. Eu olhei, isso o coach me ajudou também bastante. Eu mudei o foco. Não perdi a mama, eu ganhei a vida. Eu ganhei amigos novos, eu ganhei a possibilidade de ver meus filhos crescerem, eu ganhei uma possibilidade de fazer minha vida funcionar, dos meus planos, sabe? Botar tudo para funcionar. Então, quando você olha os ganhos e olha a perda... Uma outra perspectiva. Não é que perder as mamas não foi importante, foi. Mas quando você bota na balança, cara, quanta coisa, minha relação com meu marido foi fantástico, com a minha família, com a minha irmã. Tanta coisa que eu ganhei, mais forte, né, depois que quando disso. você olha a perda, fica pequena. Daí você acaba lidando com isso de uma outra forma. E o aprendizado para minha filha? E aí, quando ela começava a chorar com qualquer bobagem, eu falei, você me viu chorar há quanto tempo? 1 semana. Eu falei, eu perdi as mamas e não chorei, você está chorando porque o chuveiro não está saindo água quente? E ela se dava conta da bobagem que era assim, né? E isso deu uma lição de vida para ela fantástica. Que até hoje ela fala, mamãe, você não chorou, né? Então não posso chorar por isso. Então isso influencia a vida dela. Então, por quê? Autorresponsabilidade, de eu assumir a responsabilidade sobre a minha vida. Eu estava doente, ok, mas eu vou ficar chorando pela perda ou eu vou comemorar a vida? Isso então, é fantástico. Comemorar a vida, né? Então, eu optei pelo bem-estar. Então, autorresponsabilidade, tomar a vida nas suas mãos e fazer. Também você não pode tomar a vida e ficar, né, só se queixando. Tem que agir. Exatamente. Meg, infelizmente, já estamos acabando o nosso bate-papo aqui super rápido. Deixa uma mensagem para quem está te vendo em casa. Se despeça. Então, eu queria agradecer o convite de estar aqui falando para as pessoas e contando um pouquinho da minha história, de como que é importante a mudança de comportamento, a mudança de postura, a autorresponsabilidade, né? Sobre sua vida, sobre a sua saúde, sobre o seu comportamento, com você mesmo e com os outros que estão ao teu redor, no trabalho, na vida. E queria deixar como mensagem isso. A dor é inevitável, o sofrimento é uma opção. Sofrer por uma situação, qualquer que seja ela, no trabalho, na vida pessoal, na família, é uma opção de cada um. E você vai escolher o quê? Perfeito. Gratidão. Então, tá, obrigada. Então, fica à vontade aí, certo? Certo, obrigada. Obrigada. Semana que vem nós voltamos no programa Olhar de Estilo, vamos falar sobre o poder do feminino, sobre a flor da pele. Bem interessante também o programa. Um beijo, até semana que vem.